Depoimento, então, vindo de Portugal sobre esse isolamento que a gente passa agora aqui também no Brasil, aqui em São Paulo. Não sei a percepção de você, morador de São Paulo, mas a minha é de que desde a terça-feira, quando o Bolsonaro fez aquele pronunciamento em cadeia de rádio e TV, aumentou o número de pessoas na rua, infelizmente. Eu tenho percebido mais pessoas caminhando e muito mais carros circulando depois desse pronunciamento, como eu disse, infelizmente, por conta da necessidade desse isolamento nesse momento. Eu vou ler alguns comentários que vocês estão enviando aqui para a gente pelas redes, pelo YouTube e Facebook. Olha só, a Beatriz de Freitas Alonso, ela falou assim: coronavírus vem nos lembrar dos valores humanos. Os falidos podem se recuperar, os falecidos não. É algo que está rolando bastante nas redes, essa frase, né? Alexandre Tavares falou: isolamento é necessário para aprendermos como proceder. Maria Carvalho falou: aqui em Fernandópolis, São Paulo, as missas estão sendo transmitidas pela internet com as igrejas vazias. Eu acompanho de casa. Um ótimo exemplo. A Ângela Maria de Souza falou: as missas estão sendo transmitidas via internet, também de São Paulo, ela está comentando. A Luzia Fagundes falou: esse louco é uma decepção por dia. Tomou mais uma. Alexandre de Moraes vetou aquela restrição à lei de acesso à informação no portal do governo federal. Jurandir Marques falou: oi, Thalita, gosto muito da TVT, assisto todos os dias, fico torcendo pela queda desse governo louco. O Gilberto Bueno falou: os bancos tiveram um lucro de 81 bilhões e meio de reais e não doaram um centavo para combater o coronavírus. Pois é. Márcio Pociotti: se ele imita tanto o Trump, por que não manda $1.200 para cada trabalhador, que nem o Trump está fazendo? Tá aí uma boa pergunta, né? Anderson Fernando Bentes Monteiro falou: Bolsonaro é tão medíocre que ele criou um jeito de fazer polarização política até em meio à pandemia. O Wagner Espanhol, que está sempre com a gente, oi, Wagner, falou: Bolsonaro se acha atleta por ter corrido dos debates ou por ter sido corrido do exército? O Thiago Parrini falou: esse Bolsonaro nunca fez nada pelo Brasil quando era deputado federal em Brasília. Não vai ser agora que ele vai fazer alguma coisa pelo Brasil. Dailei Santos Ferreira falou: coronavírus não mata somente pessoas idosas e com histórico de doenças anteriores, mata também pessoas jovens e sem histórico de doenças. Aliás, eu estava ouvindo na rádio agora há pouco uma pesquisa que mostra que os mais infectados são pessoas entre 20 e 29 anos. Essas pessoas, muitas vezes, elas não têm sintomas e não têm o caso agravado, mas são as pessoas mais contaminadas, justamente por uma questão de mobilidade. São as pessoas que acabam indo mais para a rua, trabalhando nas ruas. Então, essa faixa é a que mais acaba se contaminando pelo vírus. Mas é claro que essas pessoas têm contatos em casa com pessoas mais idosas, mais velhas ou com outras doenças. E é daí que acontece realmente o aprofundamento dessa crise, porque essas pessoas, sim, correm mais riscos de ter a situação de saúde piorada, e o que leva a uma hospitalização e até podendo parar numa UTI. Então, é essa faixa etária que acaba sendo mais contaminada, 20 a 29 anos. Olha, pessoal, já estamos com a nossa próxima entrevista e a gente conversa sobre economia. Vamos conversar com Marco Postman, que é professor da Unicamp, pesquisador, e está com a gente. Oi, Márcio, tudo bom? Oi, tudo bem? Você, firme? Tudo certo. Tudo certo, Márcio. Márcio, seguinte, eu vou pegar o embalo da entrevista que a gente fez agora aqui no Corfuser, inclusive, em que ele falava um pouquinho sobre cenário internacional, e eu peguei alguns números sobre investimentos feitos em relação ao PIB do país. O Brasil, com as medidas anunciadas, ele coloca um valor de aproximadamente 4% do PIB, enquanto outros países que apresentaram ações de combate ao coronavírus, esse montante chega a quase 10%, às vezes ultrapassando 10% do PIB. Ou seja, o Brasil ainda está tímido nas medidas financeiras em relação ao combate ao coronavírus aqui no país, né? Certamente, se nós contabilizarmos o que já foi anunciado pelo governo federal em termos de iniciativas para a área econômica, o que nós conseguimos perceber que equivale
a menos de 3% do PIB estimado para este ano, enquanto em outras economias esse percentual de iniciativas governamentais para reativar a economia superam 10%, chegando inclusive a 30% em alguns outros países. Portanto, aqui no Brasil, nós não apenas estamos atrasados em termos de iniciativa, como os recursos ofertados são absolutamente insuficientes e que tenderão, inclusive, a comprometer qualquer possibilidade de nós evitarmos uma queda da economia neste ano. Foi apresentado hoje na Câmara um projeto de lei, então, para que o Estado garanta um salário mínimo de renda básica para desempregados e trabalhadores enquanto durar essas medidas de isolamento para retardar essa pandemia de coronavírus. É de fato algo que pode fazer a diferença nesse momento, essa renda mínima para trabalhadores informais desempregados? Ela é fundamental para enfrentar o quadro que nós estamos hoje vivendo, um quadro em que há um travamento, tanto na oferta, na produção, porque as empresas estão praticamente paralisadas, ou em estágio de paralisia, e, de outro lado, também há um travamento da própria demanda. Se não houver iniciativas do ponto de vista do governo, que seria justamente garantir, do lado da demanda, uma renda, especialmente para esse segmento da população que tem uma propensão a consumir, ou seja, tudo que recebe vai para o consumo, não vai para a poupança, não vai para a aplicação na Bolsa de Valores, esse recurso direcionado para esse segmento será fundamental para reativar a economia, para permitir que o comércio permita sair os seus estoques e, ao mesmo tempo, demandar novamente para o setor industrial, o setor produtivo, poder se mover num horizonte de dificuldades que estamos vivendo. Essa é talvez a mais grave crise que o país enfrenta. Não podemos nem comparar com 1929, que foi um momento em que o Brasil era praticamente agrário, agrícola. Hoje é um país urbano, quase 90% da população moram nas cidades. E, portanto, essa questão de você transferir uma renda, uma garantia de renda para os segmentos que não estão trabalhando, que perderam trabalho, que são pobres, ela é fundamental. Professor Márcio, vou recuperar até um comentário aqui que a gente recebeu do Gilberto Bueno. Ele fala assim: os bancos tiveram um lucro de 81 bilhões de reais e não doaram um centavo para combater o coronavírus. Junto com isso, eu coloco uma reportagem da Folha de São Paulo de hoje, que traz o seguinte, que os bancos não estão liberando empréstimos, aumentaram juros e reduziram prazos para pagamento de novas dívidas. O que está acontecendo? Bem, de maneira geral, isso já foi observado, inclusive, em 2008, quando também tivemos uma crise internacional que abalou o Brasil, mas foi uma crise que tinha uma origem financeira e depois atingiu a economia real como um todo. Naquele momento, também os bancos privados no Brasil se fecharam, preocupados em garantir a sua rentabilidade e impedindo que houvesse a renovação do crediário, dos aportes financeiros. Naquele momento foi fundamental a iniciativa do governo federal de estimular o crédito nos bancos públicos. E, ao meu modo de ver, esse seria um papel muito importante a ser adotado agora também. Banco do Brasil, Caixa Econômica, entre outros bancos públicos que deveriam, na verdade, recursos até negativa, evitar justamente esse constrangimento que o setor de atividade econômica, os pequenos negócios, os microempreendedores empresariais estão tendo justamente para poder, como capital de giro, buscar solucionar dívidas e pagamentos que precisam ser feitos. Então, a meu modo de ver, é natural que o setor privado faça esse tipo de operação e se justifica haver bancos públicos que poderiam justamente cobrir essa ausência dos bancos privados. Uma outra medida que foi apresentada também no Congresso é a possibilidade da taxação de fortunas. Seria uma possibilidade também? Eu acredito que no quadro que nós estamos vivendo, né, que é um quadro que já vem de um tempo, pelo menos os últimos 5 anos, em que a economia não crescia,
Nós entramos em 2020, né, antes do coronavírus, com a renda média dos brasileiros 7% menor do que fora, por exemplo, em 2014. Entramos no período do coronavírus, sendo que há quase 2 meses já se sabia da gravidade desse problema e as autoridades no Brasil não tomaram nenhuma ação responsável. Então, nós entramos muito mal nessa circunstância. Hoje, inclusive, prevalece ainda a descoordenação, o descontrole entre as várias autoridades no país. Portanto, nós precisamos, na verdade, de ações imediatas, mas as ações imediatas elas podem evitar que nós tenhamos uma queda, uma perda econômica e social ainda maior. Mas elas, por si só, demandarão um conjunto de medidas de médio e longo prazo, o que significa, na verdade, mudar de horizonte, de sentido, a política econômica e social do governo Bolsonaro. E talvez esteja aí a resistência do atual governo, porque ele sabe que as medidas emergenciais são necessárias, mas, para além disso, são absolutamente fundamentais que o Brasil volte, por exemplo, a fortalecer o seu setor produtivo com políticas industriais, com políticas de defesa da produção, com políticas de ampliação do mercado interno. E é tudo o que o Brasil não vinha fazendo praticamente nesses últimos anos. O Banco Central zerou o PIB para 2020. Eu vi alguns analistas, especialistas, falando que essa previsão é até otimista, que pode ser muito pior o PIB de 2020. O que você acha? Eu não tenho dúvida que a economia não terá nenhum desempenho positivo. Nós estamos numa fase de decrescimento. Esse decrescimento ele vai variar para mais ou para menos, dependendo das ações que estão sendo tomadas hoje no país. E, aparentemente, as medidas que estão sendo tomadas são insuficientes, incapazes de reverter o quadro na qual o Brasil se encontra. Não acharia nada de alarmante se a economia pudesse regredir mais do que 5% neste ano, o que já seria incomparável com qualquer outro momento da história econômica nacional. Professor, há uma tentativa, parece, do governo de dissociar a economia da crise. Então, assim, vamos praticar o isolamento vertical para que a economia consiga se manter e para que a crise não seja tão profunda. É possível fazer essa dissociação ou não? Com o isolamento ou sem o isolamento, a crise está posta? Veja, diferentemente de 2008, essa é uma crise cujas consequências econômicas resultam justamente do problema de saúde pública. Portanto, as ações devem concentrar, a nosso modo de ver, na problemática da saúde, na questão do coronavírus, da sua contaminação. As consequências econômicas podem ser maiores ou menores, dependendo da capacidade de isolar a população diante do risco de contaminação em grande quantidade e cujos resultados humanos, sofrimento humano, seriam muito grandiosos. Portanto, as ações de isolamento, de maneira geral, são aquelas que produzem resultados melhores do ponto de vista da saúde pública. A economia, eu diria assim, já está perdida. Ela poderá ter perdas maiores ou menores, dependendo das ações no plano da política monetária e fiscal. Eu diria assim que o atual governo até tem feito ações interessantes e importantes no plano monetário. O Banco Central, inclusive, ampliou e injetou recursos, que está sendo razoável. O foco, a meu modo de ver, está na política fiscal, que é de responsabilidade atual do Ministério da Economia, que não se move nesse sentido, porque, diferentemente de uma parte significativa do pensamento que era anti-Estado, chamado pensamento presença do Estado, a equipe econômica do governo Bolsonaro tem grandes resistências de abandonar essa ortodoxia. E quanto mais ele demora, evidentemente, mais grave torna-se a situação econômica e de difícil recuperação num período de tempo menor. Então, não é possível, ao meu modo de ver, desassociar o problema da saúde e da economia. São problemas comuns, embora a economia, na verdade, não seja o centro
do problema da crise, ela deriva justamente da gravidade da saúde pública.